Fala aí, pessoal, seus malucos, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Massai e a gente está em mais um vídeo aqui no canal da Prancheta. Pois é, pessoal, hoje eu resolvi trazer mais um Rabisca e Fala para vocês, dessa vez utilizando ali aquela técnica que eu já ensinei aqui no canal, vai estar aí no card, né? Que é a técnica de você esboçar a ideia com sombras, né? Com shapes e com formas, e depois você faz o esboço por cima. Nesse desenho ali eu vou fazer uma mulherzinha meio cyberpunk, meio cyberpunk mesmo, meio punk futurista e tal. E é isso, não tem muito conceito, não tem nada, o estilo é meio quadrinho underground 90. Vocês vão ver como vai ficando aí. Galera, eu queria comentar com vocês que tem uma galera perguntando, principalmente as pessoas mais próximas ou conhecidos meus, perguntando o que deu a história da tatuagem. Mas sai, cadê você tatuando? Aí eu posto um desenho e falo, não, eu tatuaria. Eu fico chateado. A verdade é essa. Por quê? Porque a coisa não é tão fácil quanto eu planejei ou quanto eu imaginei naquela época. Não que eu não desisti da ideia de virar um tatuador profissional. Não obstante, isso, quando eu tentei, quando eu comecei a praticar, isso se tornou um pouco mais difícil de realizar do que eu imaginava. Explico. Acontece que quando eu determinei a ideia e tal, eu falei, não, demorou, eu vou virar tatuador, comecei a estudar. O mais difícil eu já tenho, que é a máquina e os equipamentos, né? Eu tenho a máquina, eu tenho o pedal, eu tenho como que chama? Fonte, tem uma caixa de agulhas, tem tudo, tem tinta pra caramba, tem uma caixa cheia de tinta. Meu irmão, só desenhar agora, só chegar e rabiscar. Não é assim. Acontece que eu tenho uma série de fatores que tem me impedido aí de seguir adiante. O primeiro fato é que inicialmente eu preciso de um pequeno start, um treinamento inicial, que quem tá me ajudando é o Juninho, né, o Sérgio, um brother meu, lá da PMA Inc. Porém, o estúdio dele fica muito longe para eu ir, e a única tatuagem que eu consegui fazer até agora, na verdade eu fiz duas, mas eu só fiz uma, depois eu explico essa história. A única que eu consegui concretizar profissionalmente, mesmo dentro da ideia do aprendizado, foi lá no estúdio dele, sob a supervisão dele. Porém, eu fui de carro, né? E assim, o estúdio é longe, então eu fui de carro com a Raquel. Na época ela não estava trabalhando e tava de boa da gente ir. Hoje em dia, ela voltou a trabalhar e tal, e tem se tornado um pouco mais difícil. Por quê? Porque como eu sou freela, para eu ir lá, vamos supor que eu tenho que ir lá às 4 da tarde. Geralmente é um horário bom para marcar uma tatuagem na parte da tarde. Eu tenho que sair de casa, eu vou de ônibus. Aí eu vou ter que colocar todas as equipes na mochila, as paradinhas, tudo, porque a ideia de eu aprender, eu imagino que seria importante eu aprender a tatuar com meus equipamentos. Porque se eu fizer isso com os equipamentos que tem lá no estúdio dele, não sei, pode ser que eu estranhe os meus equipamentos quando eu pegar, porque eu vou estar acostumado com os do cara. Então, vocês entenderam, né? Então, o que acontece? Eu teria que me deslocar até lá, talvez umas 2 horas antes, talvez um pouco mais, porque eu vou ter que tirar os stencils. Eu tô lá para aprender, então eu vou montar tudo, vou higienizar tudo, vou fazer todo o procedimento, porque a ideia é exatamente eu aprender a fazer essas coisas, porque a ideia é fazer isso sozinho num médio período. Então, todo esse processo toma um tempo considerável, até porque depois ainda vai ter a sessão, né? Como eu tô aprendendo, eu não vou conseguir tatuar tipo, em 1 hora e meia, sabe? A última sessão acho que durou 3 horas. E era uma tatuagem super pequenininha, né? Porém teve cores e tal. Então, e só isso aí já toma tipo boa parte do meu dia. Lembrando que depois eu vou até fazer um vídeo explicando minha rotina, meus horários, pra vocês entenderem mais ou menos como que fica meu dia. Mas eu sair de casa meio-dia, pra mim significa perder um dia de trabalho, porque normalmente eu começo a trabalhar umas 10h30, e aí eu vou até de noite. Se eu sair a meio-dia, por exemplo, eu vou chegar em casa até eu acabar, montar, limpar tudo,
desmontar os equipamentos, né? Tatuei o cara, né? Isso partindo do princípio que eu já terminei. Aí eu vou montar tudo, blá, blá, blá. Eu vou chegar em casa umas 8 ou 9 horas da noite. Pra começar a trabalhar o meu dia, né? Trabalhar assim, na prancheta. Então, isso tem se tornado um probleminha. O outro ponto, a outra opção seria o quê? Seria eu... A outra opção seria eu ir na casa das pessoas. Porém, eu não sei se... Aí pode ser até uma falta de empenho meu, porque eu já vi casos de outras pessoas que o fizeram. Mas ir na casa das pessoas de busão é muito tenso. Eu imagino, colocar tudo na mochila e deslocar aqui nos lugares é tenso. Eu realmente queria, e eu já falei disso, eu queria já estar com a minha carteira de motorista, mas eu vou explicar depois como é que aconteceu. Porque muita gente fala, mas você não estava tirando carteira uns 2 anos atrás? O que aconteceu? Depois eu explico. Eu vou fazer um Rabisco que fala só sobre isso, já que isso aqui virou meu podcast de assuntos variados, né? Então, eu não tenho carteira, apesar de, em tese, eu ter um carro aqui, mas não tenho carteira. E aí, beleza, não posso. Eu realmente acho ir nos lugares de ônibus muito tenso, assim. Não de ônibus, eu ando de ônibus a minha vida inteira. E realmente isso pode soar meio burguês, apesar de eu não ser. Mas é muito chato a situação de você pegar um ônibus e ir lá no lugar, tatuar a pessoa. Fora que me disseram que quem fazia isso tinha uma maca dobrável. Imagina eu com esse tanto de coisa. Pareceu o louco da maleta, né? Vou chegar na casa da pessoa de sobretudo com a maleta e falo, ei, tudo bem? Eu vim... Eu vou arrumar até um chapéu e um óculos Wayfair daqueles... Enfim, tô viajando. Então, a outra opção seria essa, ou a terceira opção seria tatuar aqui em casa, que está fora de cogitação por 2 motivos simples. Uma, eu não moro sozinho, né? Eu moro com minha mãe. Por opção, qualquer dia depois eu explico isso, é um assunto delicado. Por que eu falo por opção? Porque eu tenho plenas condições de morar sozinho, e inclusive aqui em casa a gente divide as contas de igual, então eu não sou sustentado por ninguém antes que alguém venha encher o meu saco. Pô, o cara tem 30 anos, tá morando com a mãe, eu moro porque eu quero, parceiro. Isso é outra história. Então, tipo, como eu não moro sozinho, já fica uma situação meio chata eu estar trazendo desconhecidos pra uma residência que não é só minha, um lar que não é só meu. A individualidade não é só minha, nem só se tivesse uma porta direto pro meu quarto, o que não tem. O outro ponto é que eu acredito, eu não acho uma boa ideia, isso meu pai que me ensinou assim, não é muito legal você trazer desconhecidos na sua casa. Isso é uma questão de energia, é uma questão de pensamento meu. Ele sempre fala, muito cuidado com quem você convida pra dentro da sua casa. Eu não sei se as razões dele dizer isso são as mesmas das quais eu acho isso tenso, mas é muito estranho você trazer um desconhecido na sua casa, vamos ser sinceros. Quando entra o malandro que vai olhar que vai fazer o armário, eu já fico bolado. Quem é esse cara? O que esse cara tá fazendo na minha casa? Já saiu um taco de beisebol. Surprise, motherfucker! Entendeu? Eu sou assim. Mentira. Mas gostaria de ser esses caras. Eu queria ser aqueles... Acabei de ver a série do Tupac, Unsolved, Tupac e Big Small. E eu queria muito, cara, ser esses gangsta, sabe qual é? Anos 90. Enfim, eu tô viajando de novo aqui. Então, eu tô nesse impasse. O ponto que eu tentei utilizar para resolver esse problema, voltando aí à questão da tatuagem, seria eu tentar entrar como aprendiz no estúdio, que pra mim me parece a melhor opção, tá? Antes que vocês falem, mas o estúdio do Sérgio não conta. Conta, mas aí entra aquele problema do deslocamento. Ele mesmo, a gente já conversou várias vezes, ele concorda em partes, apesar das vezes ele achar que é corpo mole da minha parte, mas assim, enfim. Aí beleza, eu disparei bastante e-mails e contatos no Facebook com os tatuadores que eu conheço. A maioria não somos amigos, mas eu conheço aqui em Belo Horizonte, apesar de não ser uma cidade pequena, parece. Porque a gente conhece todo mundo. Então tem muita gente que eu conheço há muitos anos. Não é conhecer de conhecer mesmo, não de ser brother, mas assim, tá lá o fulano, conheço há muitos anos.
Então, o que acontece? Eu disparei bastante mensagens, e-mails, contatos com essas pessoas. A maioria não vingou. Quase todo mundo, os que não ignoraram, infelizmente, só falaram assim: ah, mano, não sei de nenhum estúdio que tá precisando, se eu souber eu te aviso. O que a gente, nós dois aqui, eu e você que está assistindo barra ouvindo, sabemos que eles não vão avisar, né? Mas alguns me deram instruções, falaram: mano, vai lá no estúdio tal, conversa com fulano, conversa com ciclano e tararau tal. E alguns chegaram até, eu cheguei até a ser convidado para ir no estúdio lá, para falar com o cara, acabou não dando certo. Não vou expor aqui o motivo, mas enfim. É isso, assim. E aí eu tô nesse problema aí, sacou? Eu não consigo ver um lance aí onde eu possa começar isso tão cedo. Eu tô ainda até hoje pensando numa forma de resolver esse problema, mas pretendo voltar a praticar nos sintéticos, no EVA e etc. Mas eu vou atualizando vocês aí dessa minha saga. Eu sei que alguém deve estar achando, nossa, que problema, que problemão, ele não pode pegar ônibus. Não é isso, gente. Vocês entenderam. Se não entendeu também, paciência. Minha obrigação aqui é passar a mensagem e não te fazer entender. O cara ficou muito pistola, velho. Nossa, que grosso. Galera, vocês estão vendo aí o desenho no fundo? É uma mulher meio cyberpunk. Eu gostei muito de fazer esse desenho. Inclusive eu tenho um interesse em fazer um quadrinho nessa pega, né? Essa parada, um desenho mais sujo, mais noventão mesmo. Eu gosto muito de Tank Girl, por exemplo, que é essa pegada, assim. Eu gosto muito dos desenhos do... aquele cara que faz o Gorilas, esqueci o nome, eu vou pôr aqui na tela. E gosto muito do Brian Lee O'Malley, criador do Scott Pilgrim, que é o meu quadrinho preferido aí. Gosto pra caramba. Inclusive tenho planos de fazer minha tatuagem do Scott Pilgrim. Mas enfim, viajei de novo. Esse Rabis que fala é a prova do que eu não consigo focar em nada. Você já deve ter reparado que meus assuntos vão do nada pro lugar nenhum e não tem roteiro, então é aquela loucura. Eu já deletei vários episódios porque no final de editar eu falava: isso aqui tá incompreensível, e as pessoas vão rir da minha cara e apontar pra mim no recreio. A própria Thalita do Amarelo tá de prova aí, às vezes eu mostro pra ela, fala: mano, nem posta, isso aqui tá maluco, tá incompreensível, tá crazy. Então aí vocês viram o desenho como é que ficou. Apliquei um azulzinho ali, lero, um roxo, sei lá, e botei só a texturinha ali, só pra ficar maneiro. Não tem muito segredo não, tá? Se vocês curtirem, deixem aí o like. Comenta se você tem alguma dúvida sobre o processo do desenho, eu posso te explicar nos comentários. Se inscreve no canal e compartilha com alguém se vocês quiserem que a pessoa tenha acesso à minha história maluca e sem sentido, tá? E é isso. Até o próximo vídeo e fui!